Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa reunião, né, a nossa catequese de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês recordam do que nós tratamos na catequese passada? Alguém se arrisca a dizer? Pode ligar o microfone e falar. Olha só, ninguém nem prestou atenção, hein? Lembra que nós, na continuidade... Está desligado o microfone, Patrícia. Então, Na... tinha o mapa lá atrás, né, acho que era dos 12 tribos, então você explicou do acampamento. Sim, você lembrou disso, né? Nós falamos da história da salvação e a partir de Moisés, né? A partir do evento grandioso para os judeus, que foi o Êxodo, né? Que é o marco constitutivo deles como um povo, como uma nação. A partir daquele momento, né, eles se encontram com Deus como uma nação, não mais como uma família, mas como uma nação, né? Um povo escolhido por Deus. E esse povo escolhido por Deus, né? Lembra que nós comentamos, eu falei da questão do, da fuga do Egito, o tempo que eles passaram no deserto, travessia do Mar Vermelho, né, o tempo no deserto, depois a entrada na Terra Prometida. E esse tempo no deserto que eles passaram, né, essa caminhada que eles fizeram lá pelo deserto, tem um fato ali que marca muito, que é justamente essa aliança que Deus faz com Moisés. E essa aliança, boa noite, Anderson, essa aliança ela é sacramentada através, né, dos 10 mandamentos. Ali, o povo, Deus faz a aliança com o povo e deixa para eles, então, como sinal dessa aliança, né, a lei, que vai ser o guia, que vai orientar a vida deles ali para frente. É justamente sobre isso que nós vamos começar a falar, né? Tanto os 10 mandamentos como o Pai Nosso, eles têm uma simetria interessante. Os primeiros pedidos, as primeiras afirmações, tratam da nossa relação com Deus. Tanto os 10 mandamentos como o Pai Nosso. Já perceberam isso? Quando vocês rezam o Pai Nosso? Né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente faz pedidos a Deus, né? Mas essa é a primeira parte trata da nossa ligação com Deus. Os 10 mandamentos também. Amarás o Senhor teu Deus, né, sobre todas as coisas. Depois, nós temos não tomar o seu santo nome em vão. Depois, guardar domingos e festas, que nos lembra da necessidade da gente manter firme essa relação com Deus. E depois, então, vai tratar da relação com os irmãos. Aí fala de não roubar, de não matar, não cobiçar, né? Então, a lei deixada por Deus é a mesma lei continuada por Jesus Cristo, né? Parte da nossa relação com Deus para a relação com os homens. E é isso que a gente vai ver hoje, começar a ver sobre a aliança. O texto, que é a orientação de hoje, está no livro do Êxodo, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês, capítulo 20 do livro do Êxodo, dos versículos 1 até o 17. Tá?
Eu vou ler aqui e vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, mesmo que tiver com a tradução diferente, o texto é o mesmo. O texto começa assim: Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo, para afirmar, foi Deus que deixou, não é invenção humana, mas é inspiração divina. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por milhares de gerações, para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é sábado, em honra do Senhor teu Deus. Não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o migrante que vive em tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, e no sétimo dia repousou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esses, então, são os 10 mandamentos que Deus deixou para nós. Nós vamos estudar, então, um pouquinho, né, sobre essa primeira parte, que é a relação de nossa com Deus. Interessante, né, a gente olhar com atenção os mandamentos, esse decálogo, né, esse código deixado por Deus, né, por Moisés, para nós, através de Moisés, ele é concedido nesse contexto da aliança celebrada com Deus. Deus faz a aliança e deixa os mandamentos como sinal disso. A partir de agora, vocês, como meu povo escolhido, irão seguir esses mandamentos. Essa deve ser a linha mestra de vocês, né? Cuidado sempre na relação comigo, me respeitem, porque eu sou o teu Deus, são palavras de Deus, né? E a partir dessa relação com Deus, nasce então a relação com os irmãos. É por isso que quando Jesus resume os mandamentos, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O amor que nasce da nossa relação com Deus, esse amor germina na minha relação com meu irmão. Tem íntima ligação essas duas coisas. Não são amores distintos, não são coisas que se podem separar. São João diz que quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama ao irmão que vê, é um hipócrita e mentiroso. Então, se eu amo a Deus, isso é quase que automático. Quanto mais cresce esse amor que eu tenho por Deus, mais deve crescer em relação aos meus irmãos. Porque todos nós somos templos do Espírito Santo, todos nós somos filhos de Deus. Se eu não amo o meu irmão,
eu não estou amando o Deus que habita nele. Ele é templo do Espírito Santo. Então são coisas que não são muito. Não dá muito para entender. Deus não entende muito bem isso. Quando a gente odeia as pessoas, quando a gente briga com os outros, quando a gente arruma confusão, né, uns com os outros. Ah, eu odeio aquela pessoa, não quero nem conversar mais com aquela pessoa. Nós não estamos recusando a pessoa. A gente está recusando o Deus que habita nela. É muito sério isso. Quando Jesus ensina a rezar a oração do Pai Nosso, ele nos diz que nós somos irmãos, que somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Se somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Irmãos não podem viver em confusão, em briga. Então, quanto mais a gente se aprofunda nessa relação com Deus, mais forte deve também crescer mais deve crescer o nosso amor para com os nossos irmãos. Mais intensa deve ser essa relação, né, com os nossos irmãos também. Não só de, eu sinto uma comoção muito grande pela dor do meu irmão, mas fico só de longe olhando. Como se eu dissesse para aquele que está passando fome, para aquele que está passando dificuldade: ó, Deus te abençoe. Beleza, e a minha fome? E o sofrimento que eu tenho? E é o ombro que eu preciso, o ouvido que eu preciso, que alguém me escute, cadê? Né? A gente vira as costas e esquece dessa necessidade, né? Se eu quero fortalecer a minha relação com Deus, eu preciso fortalecer a minha relação com os irmãos. Elas são ligadas, são totalmente interdependentes uma das outras. Não há como fugir disso. E se a gente for olhar os mandamentos daí um por um, o conteúdo fundamental deles são essas regras, né, que Deus coloca para nós. A obediência a esses mandamentos implica também em obrigações que são possíveis de ser vividas. Não é algo inalcançável, inatingível. Ah, só os santos conseguem isso. Não, nós podemos. Nós temos condições de fazer isso. Nos é dado isso por Deus. Ele concede a nós isso. Lembra daquela frase de São Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Por ele, com ele e através dele, a gente consegue viver esse amor pleno e forte aos nossos irmãos. Então vamos ver aí cada um desses 3 primeiros mandamentos que falam justamente dessa relação nossa com Deus. O primeiro deles diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas o que significa isso? Amar a Deus. Ah, não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Será? Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Será que eu não estou colocando um monte de ídolos na minha vida? Estou colocando meu lazer, muitas vezes, colocando a preguiça, né? Estou colocando meu trabalho. Quantas coisas eu não estou colocando acima de Deus na minha vida? Né? Quantos de nós, às vezes, não deixam de participar de uma celebração da Eucaristia, ou deixam de participar da catequese, né? Porque tem mais o que fazer, né? Tem que descansar, tem que jogar bola, tem que fazer um monte de coisa, né? Quantas coisas a gente não coloca na frente de Deus, né? Então, esse primeiro mandamento, ele convida o homem, primeira coisa, a crer e esperar nele, amar acima de tudo, né? Eu vi uma frase hoje muito interessante que quem deseja o céu para fugir do inferno, só para isso, né, provavelmente vai transformar o céu dele no inferno. Porque a gente não pode seguir a Deus por medo. A gente tem que seguir a Deus porque a gente ama. É o amor e a força que nos atrai a Deus. É só o amor que pode ser essa força que nos atrai a Deus. E não o medo, e não qualquer outra coisa. Mas é só o amor. Se a gente não ama a Deus o suficiente para querer viver com Ele no céu, para querer ter essa experiência
de amor com Ele profunda, então a gente não merece o céu. Né? Adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada que nós somos. Né? Às vezes a gente encara a nossa fé com Deus como se a gente estivesse numa fila de produtos de um supermercado. E a gente olha assim e vê, Deus misericórdia, isso aqui eu quero. Deus perdoa nossos pecados, esse eu quero. Deus manda dar outra face para aquele que me ofende. Esse Deus eu não quero, não. Deus manda amar os meus inimigos. Esse Deus eu não quero para mim, não. A gente fica escolhendo e a gente fica moldando Deus, não criando um Deus não como ele é, mas como nós queremos que ele seja. Um Deus moldado à nossa vontade, um Deus moldado ao nosso querer, ao nosso achar, principalmente, né? Como a gente acha as coisas. Né? Eu acho que sim. Eu acho que é assim. Eu não acho que seja. Quem somos nós para achar alguma coisa? Como eu disse na catequese passada, né? Quando eu falei da existência ou não de Deus, Deus não existe, Deus é. Então a gente não acha que Deus é. Deus é. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é tudo isso, Deus é misericórdia, mas Deus exige da gente essa reciprocidade. É uma hipocrisia muito grande a gente dizer que segue a Deus, mas não se entrega para Ele. Nós estamos fazendo igual aqueles fariseus da época de Jesus. Às vezes somos legalistas do culto, né? Eu vou na missa, mas fica só nisso. Eu vou no grupo, resgate, mas fica só nisso. Eu vou no grupo de oração, eu participo de acampamento, mas a minha vida não muda. A maneira como eu trato as pessoas não muda. Eu não sou capaz de criar empatia pela dor do meu irmão. Eu não sou capaz de motivar o meu coração a ir ao encontro daqueles que estão sofrendo. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Né? Tudo isso são coisas que nos afastam de Deus. Mas a gente precisa ter uma força motriz, um desejo grande de voltar para Deus, sempre, todos os dias. Porque a gente erra todos os dias. Né? A gente acaba colocando um monte de coisa na frente do nosso caminho com Deus. E aí, em vez de adorar a Deus, a gente adora ídolos. E aí, então, a gente comete o pecado da idolatria. Porque o culto de latria, ele só é possível, só é permitido diante de Deus. É o culto de adoração. A gente só pode adorar a Deus. Quando nós colocamos um ídolo na nossa frente, qualquer que seja esse ídolo, né, nós estamos substituindo Deus por aquilo ali. E estamos cometendo o pecado da idolatria. Se eu deixo de assistir à missa no domingo, se eu deixo de participar da missa no domingo, por causa do futebol, eu estou colocando o futebol como meu ídolo, como meu Deus. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A gente acha que não é nada, né? Mas faltar à missa aos domingos é pecado. Mas por conta da pandemia, eu sou do grupo de risco, eu não posso, não é recomendado que eu vá. Então, pelo menos assista a missa pela televisão, mas não se distancie de Deus. Na paróquia São José tem 6 missas no final de semana. 2 no sábado e 4 no domingo. Ainda tem gente que diz que não tem horário para ir na missa. E tem na televisão, tem missa na São Francisco às 6h30 da manhã, tem missa na São José às 13h30, no domingo tem missa em tudo quanto é canal, só na Aparecida tem às 8 da manhã, 6 da manhã, às 8 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Quanta missa que passa na televisão, ainda tem gente que não assiste, que diz que não tem tempo. É a gente que não dá tempo para Deus. Né? E quando Deus fala, uma coisa interessante desse primeiro mandamento, né, que ele diz que a gente não deve fazer imagens para si, e os nossos irmãos evangélicos acabam usando esse texto para condenar nós católicos como idólatras de imagens. Mas a gente tem que prestar atenção muito no que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim:
não farás para ti qualquer ídolo ou figura tal de tudo que existe nos céus, na terra ou embaixo da terra. Não te prostrarás diante deles. Nós, católicos, não fazemos imagens para nos prostrar diante delas. A gente só se prostra diante de Deus. A gente não se ajoelha diante das imagens. Não ficamos diante de Maria. Ah, Maria, você é minha deusa. São José, você é meu Deus. Não, eles não são deuses. Eles são setas que, pela sua vida de santidade que tiveram aqui na Terra, o modo como eles viveram, serve para nos apontar o caminho do céu, que é o seu Filho Jesus Cristo. Todos os santos nos apontam para Deus. São pessoas em quem a gente pode se espelhar, né, da nossa vida, para a gente poder almejar o céu. Mas como eu vou chegar no céu? Eu sou tão pecador. Ah, vou ver a vida de Santo Agostinho. Nossa, ele foi um pecador lascado que nem eu. Ele era um cara da esbórnia. Na sua juventude, ele bebia, farreava com os amigos, até o dia que ele teve um encontro pessoal com Cristo e resolveu mudar de vida. Eu também posso fazer isso. Né? Tantos santos em quem a gente pode se espelhar, né, na sua simplicidade, na sua vida bonita que tiveram, que são luzes que iluminam esse nosso caminho para Deus. Eles não são deuses. Nós não fazemos imagens para adorar. A gente faz imagem para nos lembrar. É como se fosse uma fotografia de alguém querido. A gente não pode esquecer que mesmo depois dessa aliança que Deus fez com Moisés, onde ele disse para não fazer imagem, para não ser cultuado como Deus, ele mandou Moisés fazer a imagem. E depois disso, o povo foi atacado por serpentes, quando eles se voltaram, começaram a reclamar de Deus e a blasfemar contra Deus, né? Diz o texto do livro do Êxodo que Deus manda uma praga de cobras que atacam o acampamento deles. Né? E Deus manda Moisés construir uma imagem de uma cobra e colocar ela em cima de uma haste. Todo aquele que olhar para aquela haste vai ser curado. Né? Então Deus também mandou fazer imagem, mas é diferente. Né? As imagens que ele disse que não era para fazer são imagens para serem adoradas. Nós não adoramos ninguém. A gente adora somente a Deus. E Deus não tem imagem. Né? Porque Deus, ninguém viu a face dele. Física, só os que conviveram com Jesus. Se você quiser ver Deus, é muito fácil. Olha para o espelho. Você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Olha para o teu irmão, olha para o teu marido, olha para a tua esposa, para o teu vizinho, até para aquele cunhado chato seu. Todos somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita em todos nós. Não precisa correr o mundo, né? Ir lá no Tibete, vou procurar Deus. Olha para dentro de si que você vai encontrar Deus. É o que nos lembra Santo Agostinho, né? Um escrito famoso dele que diz: Deus, eu gastei tantas forças procurando-te pelo mundo afora e esqueci. Depois eu percebi que estavas dentro de mim. Quando ele olhou para dentro de si, é que ele encontrou Deus. Olha que coisa mais linda. Né? Tarde te amei, ele diz. Tarde te amei. Então, na medida em que a gente recusa ou rejeita a existência de Deus, né, o ateísmo, por exemplo, é um pecado contra esse primeiro mandamento. Né? Rejeito Deus, não acredito em Deus, não amo Ele sobre todas as coisas. É muito mais lógico isso, né? Se a gente quer saber como a gente adora a Deus, busca Maria. Maria viveu uma vida muito humilde, muito simples, de obediência a Deus, à vontade de Deus. Ela disse sim ao chamado de Deus, mas ela quis entender primeiro. Ela questionou, e isso é muito positivo, muito salutar. E depois que entendeu, abraçou isso para o resto da vida. E seguiu o seu filho, né, assumiu a missão junto com ele, tanto que estava com ele aos pés da cruz. E depois que o filho se foi, ela continuou aqui na Terra a sua missão, né, assumiu a condição de mãe da humanidade, né, e hoje é cultuada pelo mundo inteiro
né, de uma forma diferente dos outros santos, né? Existem 3 tipos de culto na Igreja Católica. O culto de latria, que é devido somente a Deus, que é esse culto de adoração. Por isso a gente só deve se ajoelhar diante de Deus. O Santíssimo Sacramento, por exemplo, é algo não, é Deus, é presença física de Deus no meio de nós. Então, diante do Santíssimo, devemos sim prostrar-nos, ajoelhar, tá? Maria, a ela é devido o culto de hiperdulia, porque ela está acima de qualquer santo, porque ela foi o canal maior de graça. Através dela, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus veio ao mundo pelo sim de Maria. Então, ela merece, por parte de nós, os filhos dela, um louvor diferenciado, né? E é lógico isso, né? Dentro de uma casa, a mãe é sempre algo especial, né? Sempre uma figura especial. Mesmo que a gente ame profundamente o nosso pai, mas a gente sempre tem um amor mais fortezinho um pouco, né? Pela mãe, até pela nossa ligação física, carnal, que nós temos com ela, né? Aí na proximidade, que normalmente é maior entre a mãe e os seus filhos. Mas isso não desmerece o amor que tem pelo pai, tá? E o amor que a gente tem aos santos, né, o culto que a gente presta aos santos, ele se chama dulia, que é esse culto de veneração, de respeito, de admiração que nós temos pela vida deles. Mas fica aí, nós não adoramos, não nos prostramos, não nos ajoelhamos diante de nenhum santo, nem de Nossa Senhora. A gente não deve se ajoelhar. Ela não quer isso. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede que nós rezemos para Jesus. Ela pede que a gente reze pela salvação do mundo. Ela pede que a gente busque a Eucaristia. Ela nunca pede, ó, adorem a mim, se ajoelhem diante de mim, porque eu sou tal. Não, nunca ela pede isso. Se pedir, a gente sabe que não é ela, né? Porque Maria jamais pediria isso. Ela é sempre uma seta que aponta a Deus, uma seta que aponta a Jesus, sempre. Tá? Vamos então para o segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Esse mandamento, então, proíbe a nós de usarmos inconvenientemente, né, de maneira inconveniente, o nome de Deus. Ah, eu juro por Deus. Não faz isso. Não faz isso. Você não sabe se você vai poder cumprir isso, né? Jura por você, mas não por Deus, né? As promessas feitas a outra pessoa em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Por isso deve ser muito respeitado. Então, quando a gente promete alguma coisa em nome de Deus, promete alguma coisa para Deus, a gente tem que respeitar. Ninguém é obrigado a fazer nenhuma promessa, mas se fez, tem que cumprir, né? Por isso, muito cuidado com as coisas que a gente pede para Deus, muito cuidado com as coisas que a gente oferece para Deus, né? Tem gente que às vezes faz promessa para Deus, ah, isso nunca vai acontecer, eu não vou precisar pagar. Deus faz. E aí, meu filho, você tem que pagar aquela promessa louca que você fez, de carregar a tua mulher até Aparecida nas costas. Cuidado com o que você pede para Deus, né? Ele pode ouvir e te atender, né? A blasfêmia consiste em proferir contra Deus palavras de ódio, de ofensa, de desafio em falar mal de Deus. É também blasfêmia recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, oprimir os povos, torturar ou matar. Quanta gente é morta no mundo em nome de Deus? Quanta gente é torturada no mundo em nome de Deus? Quanta gente é segregada, é jogada fora da sociedade em nome de Deus? Que coisa horrível isso, né? Quantas guerras começaram na humanidade em nome de Deus? E Deus não estava nem envolvido nessa história, e os homens enfiam a colher como se fosse coisa de Deus. As cruzadas são um grande exemplo, né? Vamos matar os muçulmanos que tomaram a Terra Santa em nome de Deus. Não, a terra é deles.
Eles é que estão lá, não devemos fazer isso. Quanta gente morreu nessa empreitada louca, e quantas guerras entre países que aconteceram, porque por conta de diferenças de credo, diferenças no jeito de rezar, diferenças em quem acreditar. Né? A gente tem, se a gente for olhar a história, a gente tem muita coisa, né? Muitos pecados que a humanidade cometeu usando o nome de Deus. A igreja mesmo fez muita coisa errada usando o nome de Deus e que se arrependeu depois e pediu perdão, né? O próprio Hitler, né, usou o nome de Deus para perseguir judeus. Ele justificava a sua perseguição e morte dos judeus porque dizia que eles tinham condenado Cristo à morte. Né? Uma pessoa faz um gesto errado e a geração dela todinha tem que pagar o pecado? Não, isso não é cristão. Jesus não faz isso. Deus não faz isso. Deus perdoa. Tenho absoluta certeza. Jesus perdoou todos eles na cruz. Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Naquele momento, Jesus perdoa toda a humanidade que estava condenando ele à morte. Perdoou os judeus, perdoou os romanos que crucificaram ele. E quem somos nós para condenar alguém? Né? Não justifica de jeito nenhum o racismo, a segregação, né, em nome de Deus, jamais. Deus não quer isso. Deus quer paz. Deus quer misericórdia. Deus quer o amor reinando entre as nações. O Papa Francisco sempre nos lembra, né? O cristão não deve construir muros, mas deve construir pontes, ligando uns aos outros. É o amor que deve nos ligar sempre, não nos separar. Deus não quer a separação de ninguém. Deus quer o amor. E aí, então, a gente vai para o terceiro mandamento, que é o último dessa ligação nossa com Deus, que é guardar domingos e festas. Então, o terceiro mandamento do Decálogo, quando eu falo Decálogo, vocês entendem que são os 10 mandamentos, tá? Refere-se à santificação do sábado. O sétimo dia é um sábado, um descanso completo, consagrado ao Senhor. Mas por que Deus fez isso? Né? Porque Deus é um Deus justo e quer sempre o melhor para nós. Né? A humanidade era explorada, especialmente nessa época, né, com uma carga de trabalho muito pesada. Então, Deus coloca o sábado para que a gente possa ter um dia de descanso na semana. Nesse dia, ninguém pode trabalhar. Né? Pena que hoje em dia não se respeita mais isso. Né? Nós, cristãos, nós mudamos esse dia do sábado para o domingo. Não que a gente é contra Deus, mas que nós somos cristãos acima de tudo. Qual é o dia principal, que é o marco fundante da nossa fé? O marco fundante da fé dos judeus, né, que fundou o judaísmo, foi o Êxodo. O marco fundante nosso é a Páscoa de Cristo, é a sua ressurreição. Então, para nós, não tem sentido celebrar a Páscoa em outro dia que não domingo. Então, o domingo é o dia nosso. Foi nesse dia que Deus venceu a morte, que Jesus Cristo suplantou a morte, deu esse presente para nós, que é a ressurreição. É o dia do Senhor. Domingo é o aportuguesado de Dominus Dei, que é o dia do Senhor. Tá? Então, esse é o dia por excelência para nós cristãos. É nesse dia que, desde o início do cristianismo, os cristãos, como nos lembra São Justino, né, que foi discípulo de São João, os cristãos saídos dos campos e das cidades se reúnem no mesmo lugar para celebrar o mistério da paixão de Cristo. É nesse dia, o dia do domingo. Por isso que a igreja, então, mudou esse dia santificado ao Senhor do sábado para o domingo. Jesus não veio deixar de lado a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento. E esse pleno cumprimento da lei é justamente esse amar aos outros, né? Esse amor aos outros, essa vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição. Então, o domingo é o nosso dia. Por isso que nos é pedido, então, que a gente, nesse dia, em especial, se a gente puder participar da missa todo dia, ótimo, que bom. É um exercício de fé
muito grande que a gente faz, de fortalecimento da nossa relação com Deus. Mas se não dá por causa do trabalho, né, pelo menos no domingo, uma vez por semana, Deus pede. Um dia na semana. Ele te dá esse dia como descanso para que você possa descansar o seu corpo, né? Para que depois, na segunda-feira, você possa ter energia suficiente para continuar vivendo a sua vida com saúde, né? Com energia. Ele te dá esse dia de descanso. Então, pelo menos uma hora você reserva para Deus. Vá à missa. Se não der para ir presencialmente, mas pelo menos você assiste a missa na televisão com vontade mesmo. Não liga a televisão e fica fazendo outras coisas, como tem gente que faz isso. Mas se dedicar àquilo lá, assistir realmente, como se você tivesse presente. Você é capaz, se você fizer isso com fé, né, com força realmente no coração, você é capaz até de sentir a Eucaristia em você. Porque Deus é capaz disso. Né? Mas você tem que querer. Deus não empurra isso goela abaixo de ninguém. Você tem que querer isso. Tá? O Evangelho relata, então, numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar essa lei do sábado. Né? Mas Jesus nunca viola a santidade desse dia. A gente tem sempre que lembrar que Deus criou esse dia para o homem, não o homem para este dia. Porque não é permitido trabalhar, não significa que nós devemos deixar, por exemplo, nosso irmão morrer de fome nesse dia. Né? Não significa que a gente deve deixar uma pessoa morrer porque a gente não vai andar para levar ela no hospital. Não. Nós devemos fazer essas coisas sim. O amor aos outros é independente disso. Né? Se a gente estiver indo para a missa e tiver alguém que precisa da nossa ajuda, do nosso socorro, do nosso amparo, né, e a gente tiver que perder a missa por conta disso, Deus vai estar com a gente lá. A gente não vai encontrar Deus na Eucaristia, não vai encontrar Deus naquele irmão, nesse gesto de caridade que a gente está fazendo por aquela pessoa. E às vezes pode acontecer, né? Ah, eu perdi a missa nesse dia. Não, você foi cuidar do teu irmão. Né? Fez um gesto de caridade. Né? Agora, se você fosse no sábado à noite ou no domingo de manhã, você não perderia a missa quando no domingo à tardezinha alguém te pede ajuda. Então, vai cedo que você não corre esse risco. Né? De acontecer alguma coisa, né? E você precisar, não vou ter como ir na missa agora, mas deixou para ir na missa no último horário. Né? Então, adianta, coloca em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, até do sono. E da preguiça. Então, como nos lembra o texto aqui, eu já falei para vocês, né? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, esse dia da ressurreição, lembra também a primeira criação. Né? Este dia torna-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. É esse dia que é o nosso dia santificado. Né? O domingo distingue-se expressamente do sábado. Ele substitui o sábado e realiza plenamente na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico, na sua falta de completude, vamos assim dizer. Né? O sábado não é pleno, falta alguma coisa nele. Aí a gente tem o domingo, que nos completa, que nos satisfaz por completo, porque a gente participa da graça de Deus através da Eucaristia, através da celebração da Eucaristia da missa. Tá? Celebração do domingo, então, é o cumprimento da prescrição moral, natural, inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo da sua bondade para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar em cada semana o Criador e Redentor do seu povo. A cada celebração da Eucaristia, a gente revive esse momento maravilhoso, essa graça que Deus nos concedeu, que é a ressurreição. Paixão, morte e ressurreição de Cristo, a gente vive tudo isso na Eucaristia. Ali naquele altar, quando as nossas oferendas do pão e do vinho são transfiguradas,
são transformadas no corpo e no sangue de Cristo, ali todo o mistério da nossa salvação se faz presente. E é só ali que isso acontece. Só ali, na presença do Padre, através do Espírito Santo que desce ali sobre ele, é que tudo isso acontece. Porque nós estamos reunidos, a comunidade está reunida para ouvir a palavra de Deus, para celebrar juntos como um corpo só, o corpo de Cristo, que Deus se faz presente e se dá como alimento para nós. Tá? E esse dia, né, é o dia do domingo que nós vivemos essa graça santificante, essa maravilha que Deus coloca para nós, todos os dias ao nosso alcance. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão aí, ligar o microfone, falar. O pessoal é muito acanhado, eles têm vergonha de perguntar. Eu estou longe de vocês, não vou dar choque nem bater, não. Não tem varinha. Ó. Mas tá bom, então, gente. Vocês vão pensando sobre isso, né? E aí, na próxima catequese, a gente trata, então, da nossa relação com os irmãos. Tá? Como que isso reflete e o que a gente pode tirar de pérola ali de cada um desses mandamentos que às vezes a gente conhece, mas nunca presta muita atenção, né? E por isso acaba não trazendo isso para si e não encultura isso na sua vida, não traz isso como pertencente a você. E não, isso é uma coisa muito distante, não é para mim, não é para você, é para cada um de nós que Deus fala ali. É para cada um de nós que Deus derrama o seu amor, em cada um de nós. Né? Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o tamanho do nosso erro, Deus está sempre estendendo a mão, né, para que a gente possa retomar o nosso caminho com Ele, retomar a nossa vida de amor que Ele derrama sobre nós profusamente. Vamos então elevar os nossos corações, né, até Deus e neste final de catequese rezarmos a nossa querida mãe, Nossa Senhora, para que ela derrame suas bênçãos sobre nós e seja sempre esse farol que ilumine o nosso caminho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, por intercessão do nosso querido padroeiro, São José Operário, e da nossa Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente. Tá?